Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Salmos de número 128. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem ou que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus abençoe. Você de perto, você de longe, você que está ligadinho na rede social e que está compartilhando o vídeo para que possa alcançar outras pessoas, você que comenta ali embaixo, deixa o seu comentário. Muito obrigado para estar junto conosco, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Nessa manhã de domingo, está junto conosco o irmão Will, a técnica de som, esteve organizando, deixando tudo pronto, organizado. E conosco também o nosso professor, evangelista irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, paz do Senhor Will e a todos os nossos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja mais uma vez reinando em cada um de nossos corações. Essa manhã é um assunto muito importante, interessante. Então agradecemos a Deus por você estar ligado conosco e agradecemos a Deus também por nós chegarmos até aqui mais essa vez. Isso. Vamos orar para dar início à sua lição? Então pode orar, irmão Eliel. Deus amado, eu te agradeço por mais uma aula que se inicia. Pedimos mais uma vez tua presença, tua cooperação para que tudo seja feito de acordo com sua vontade. Sim. Deus, dai-nos a tua direção em cada palavra, que o Senhor esteja cultivando o coração de cada servo teu, para que esteja aprendendo junto conosco um pouco mais da tua palavra. Que todos sejamos edificados, que esse domingo seja diferente dos demais e que nossa vida seja tocada profundamente pelo desejo, pela ansiedade de estar mais perto do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A nossa lição do primeiro trimestre de 2020, estamos trabalhando sobre a raça humana, a origem, a queda e a redenção. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2020, estudaremos a lição de número 6, que vai falar sobre a sexualidade humana. A sexualidade
humana. O nosso textuário se encontra no livro de Mateus 19, 4 e 5, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? E a nossa verdade prática: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Isso não veio uma pergunta? Aqui está falando de Jesus, quando os fariseus se chegam perto dele. Nós vamos ler na lição depois, na nossa leitura bíblica em classe. Mas só o contexto que está acontecendo isso daqui não é uma pergunta que surgiu do nada. De repente alguém chegou perto de Jesus e disse: olha, eu tenho uma dúvida. Não, mas aqui havia duas escolas nessa época. Duas escolas muito fortes. A escola de Chamá e a escola de Eliel. E se dividiam nesse tempo. Como a gente tem as discussões que tem no Supremo Tribunal Federal no Brasil. Como arminiano e calvinista. Isso, como arminiano e calvinista, é que você tem essas disputas e que não chega nunca a um fim. Sempre tem uma parte que defende de um lado e tem as suas razões, outra parte defende, e aí Chamá, a escola de Chamá defendia que não, só poderia ter por causa do divórcio, que eles queriam a interpretação da lei que está lá em Deuteronômio 24:1, que é sobre a carta de repúdio. E Eliel dizia que não, que poderia, por qualquer motivo, mesmo por incompatibilidades, poderia dar a carta de divórcio. E aí, no meio dessa questão, os fariseus chegam a Jesus e começam a colocar essa pergunta, né? Enquanto nós tínhamos dois grupos principais que compunham o Sinédrio, que eram os fariseus e os saduceus, aqui nós vemos os fariseus armando essa cilada para Jesus, porque se Deuteronômio 24 diz que aquele que achar na sua mulher coisa feia, dar-lhe-á uma carta de repúdio, eles estavam tentando usar um texto isolado para qualquer razão apoiar o divórcio e ali abrir uma concessão para eles próprios, né? E aí eles vão até Jesus, porque se Jesus ele parte para o lado extremo, ficaria representando um grupo em especial. Se Jesus parte para o outro extremo também. Então, de uma forma ou de outra, na mentalidade deles, Jesus estava enroscado com aquela situação. Isso. E aí nós vamos ver hoje nessa questão, né, que é o texto base da lição que o presbítero Fabiano falou, como que Jesus se saiu dessa. Claro. Até porque se Jesus defendesse um lado, um ponto de vista do outro, cresceria. Sim. Aquele outro só pensa, aquele rabino... Eles iriam dizer que estavam juntos também. Isso. Então a nossa leitura bíblica em classes encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso do 1 ao 12. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber estas palavras, mas só aqueles a quem foi concedido.
Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então era uma disputa, né? Uma coisa que é importante notar, que em Deuteronômio 24, quando fala a respeito do repúdio ou da carta de divórcio da mulher, foi uma medida que o próprio Moisés instituiu para preservar a integridade física e mental da esposa. Porque quando o marido desgostava dela por uma questão provavelmente moral, nesse caso, já que a palavra coisa feia que aparece no texto ali não sugere varize, estria, pés de galinha, ou que seja qualquer o aparecimento de uma barriguinha um pouco mais saliente, não é isso. A palavra coisa feia está tendo uma conotação moral. Então, no caso de algum tropeço moral da esposa, era permitido o homem dar a carta. A mulher não dava a carta, quem dava era o homem, dando a ela permissão para sair de uma forma livre a casar-se com uma outra pessoa, assim por diante. Então aí eles vêm puxar esse assunto para dizer para Jesus, então tá liberado o divórcio agora. Aí Jesus vai dizer, não, Moisés deu isso por causa da dureza do vosso coração. Mas aí Jesus remete ao princípio. Isso. Mas no princípio não foi assim, porque a unidade do relacionamento conjugal, ele é indissolúvel, porque são duas pessoas que se misturam formando uma só. É o mesmo que você pegar uma unidade simples, que é uma unidade única, e dividi-la ao meio. Não vai ser nenhuma coisa e nem outra. Agora nós estamos falando de uma unidade composta por um homem e por uma mulher. Se o casamento for desfeito, há uma ruptura. Rasga a carne ao separá-la, né, no sentido emocional. E aí a gente entende que é isso que Jesus está falando. Ele está falando que o casamento é indissolúvel. Não pode, nós não podemos hoje aceitar que por qualquer motivo banal, eu perdi o amor, não quero mais, e a pessoa nem luta mais pelo relacionamento, o casamento se dissolva. Esse é um princípio que está aqui em Mateus 19. O divórcio provoca duas coisas, né? Sequela entre o casal e consequência daí aos filhos e tudo mais, né? É triste, não é uma coisa muito... Não é uma coisa que a gente possa comemorar. Não há motivo para comemorar divórcio de ninguém, é bem complicado. E depois que começou essa banalização do casamento, né? Hoje é tão fácil. A pessoa casa para saber se vai dar certo já. Isso. E para casar tem algumas dificuldades. Para divórcio agora não tem mais. É mais fácil divorciar. Basta a manifestação da vontade e você vai e divorcia. Então a banalização do casamento é uma característica desse tempo que a gente não pode deixar que fique configurado também no meio cristão. Senão, não seremos mais igreja. Vai ser uma mistura de igreja e mundo, aí nós não somos mais igreja e também não somos o mundo. E aí não somos nenhuma coisa nem outra. E se o sal for insípido, só serve para ser pisado pelos outros. É a mesma coisa misturar água com Coca-Cola. Não vai ser água nunca porque tem Coca-Cola misturado, mas não vai ser Coca-Cola porque tem água. Isso aí. Na introdução, na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por esta razão, recorremos à palavra de Deus, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Então ele vai colocar aqui, o verdadeiro modelo quanto ao uso santo. O sexo não é algo pecaminoso, nem indecoroso. E nem indecoroso. Essa coisa de colocar que o sexo só serviu para procriação ou que é algo sujo, isso é uma coisa que nasceu na Idade Média. E era uma ideia também dos gregos também, uma parte do pensamento deles. Até que não tinham relação com as suas próprias mulheres, esposas, e iam para o templo das sacerdotisas ter relações com elas. Tanto que se torna algo tão baixo pelo seu uso de forma errada. Estou falando do sexo em si, já que o assunto hoje é a sexualidade humana, que o sexo ele se torna assunto proibido dentro das famílias. E aí a orientação ela passa a não existir. Então a filha descobre o que é menstruação quando menstrua.
E aí entra em pânico e desespero, e aí é que vai se explicar algumas coisas. Só que hoje, como existe o advento da modernidade, dos meios tecnológicos, das escolas trazerem orientações, às vezes quando os pais se assentam para explicar alguma coisa, eles percebem que já estão 5 anos atrasados. Então, esse é um sinal, né, de que nós precisamos rever esse conceito. O assunto precisa ser falado, sim. Nas igrejas, sim. Em escola dominical, sim. Porque isso está sendo falado nas mídias e também tem sido falado nas escolas. E às vezes de forma errada. Distorcida. E aí nós que estamos aqui, que precisamos falar de acordo com a palavra de Deus, muita gente ainda cria o tabu. Se eu vou ouvir uma escola dominical falando de sexualidade. Se eu vou numa palestra para casais falando de intimidade. Este é o problema. Se eu vou sentar com a minha filha para explicar sobre sexualidade. Jamais, eu não vou dar detalhe disso. Imagina que horror, mas ela vai saber de outro jeito. Ele vai descobrir de outra forma. E a forma que ele vai descobrir talvez não seja a forma que você iria ensinar. Então é importante que isso seja sinalizado bem claro para que agora, nesse momento, você entenda a necessidade de começar de uma forma pedagógica, a explicar para seus filhos e conversar sobre isso com o seu marido também, porque é um assunto muito importante. Erra-se muito nessa área e peca-se muito nesse momento, nessa situação. Então há muitos homens de Deus que já não são mais por causa de pecados sexuais. Isso, até porque muitos pais também não falaram, ou a igreja também deixou isso, se calou, deixou de lado e cometeu um grande pecado com isso, um grande erro omissão. Com isso. Isso, pela omissão. E o que aconteceu? As mídias e o mundo ensinaram de maneira distorcida. E hoje muitos pais, muitos jovens da igreja foram destruídos porque aprenderam da maneira distorcida e não tiveram como combater isso. Porque aprenderam achando que a forma como o mundo ensinou era a forma correta, né? Os meninos foram aprender na pornografia ou por outros meninos, as meninas por outras meninas, e acabou se distorcendo o verdadeiro conhecimento e a responsabilidade que se deve ter com a parte sexual também. E aí gerou-se grandes problemas gerados dentro da igreja, dentro das famílias, pela falta de informação, né? O primeiro tópico: Deus criou apenas 2 sexos. Deus criou apenas 2 sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. A definição do sexo, porque há uma diferença entre sexo e a sexualidade. O sexo pode ser definido, de acordo com o dicionário Rosais, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhe um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer, Gênesis 4:1 e Gênesis 30:21. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Logo, o sexo não é resultado de uma engenharia social e política, como querem os ideólogos do gênero. Ou se nasce homem, ou se nasce mulher. E é o que mostra a Bíblia Sagrada. Então não tem como ser diferente. A definição de sexo, nesse aspecto, é a distinção que existe. O corpo é diferente, as células são diferentes, o hormônio, né, como o homem é testosterona, da mulher estrogênio ou estrógenos, é diferente, e isso traz uma característica peculiar a cada um. Então isso é sexo. Sexo, nessa definição, é a distinção entre um homem e uma mulher. Então não existe o intermediário, ou se nasce homem ou se nasce mulher. Não existe esse meio termo que a criança vai escolher, depois a gente vai falar sobre isso, mas existe apenas esses 2 termos. Esse é o conceito bíblico a respeito disso. E cada um tem um papel específico na reprodução. Então é importante a gente analisarmos isso, porque é a narrativa que a própria Bíblia traz. Aí você vai dizer assim, irmão Eliel, e os hermafroditas, que são aqueles que nascem com os 2 sexos? Bom, os hermafroditas que nascem com os 2 sexos, eles não terão a mesma disponibilidade ou a mesma característica, ou o mesmo ímpeto para os 2 sexos, mas terá mais um do que o outro.
em grau menor ou maior, mas terá. Então, o lado em que o seu físico for mais forte, e seu estado mental mais forte, juntamente com o seu físico, é o lado que ele pode optar e depois, então, fazer uma cirurgia. Em caso de hermafroditas, que são aquelas pessoas que nascem com os dois órgãos genitais, né, e com uma mistura muito grande de hormônios. Então, é importante que se faça um acompanhamento. Fora isso, é homem e mulher. Não tem como a gente abrir aqui exceção para outra coisa. Porque na realidade um vai sobressair sobre o outro. Sobressair, exatamente. Então o sexo é essa definição, é a distinção, né, de ambos os lados. E a sexualidade, então, são os assuntos referentes a essa peculiaridade. Então nós vamos tratar hoje da sexualidade humana, por isso veio a definição aqui a respeito de sexo. Por isso que, embora hoje se tem uma enxurrada de influência e de informação a respeito disso, e é muito difícil você encontrar, um currículo a preencher, qualquer folha que você vai colocar seus dados pessoais, vai ter lá sexo, masculino, feminino e outros, né? E aí tem outros tantos, né? Às vezes as pessoas, já ouvi alguém se ofender porque alguém cumprimentou homens e mulheres e esqueceu dos que não são exatamente homens e mulheres naquele auditório. Depois ele trouxe uma lista de tudo que acabava em... Foi num parlamento, né, na Europa, eu ouvi e vi. Cumprimento também os travestis, lésbica, homossexuais, e foi falando uma lista enorme. Porque na realidade já são 50, já estava em 30 e pouco, já são 50 e poucas formas de gêneros identificados, conforme os teólogos de gênero, né? Os teólogos, os que defendem, né? Sim. De gênero, que traz isso. Já são 57 modelos diferentes. Estão bem adiantados, nós ainda estamos nos dois sempre. Isso, e eles estão... Na realidade vão criando isso tudo para tentar distorcer a humanidade, né? Quebrar tudo aquilo que Deus estabeleceu para o homem. Por isso que a gente vê a loucura humana no mundo hoje. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. Salmos 33:6, Lucas 20, 34 e 36. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Gênesis 4:1. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. Atos 17:26. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se uma fonte de bênção ao esposo e à esposa. Então foi algo bom que Deus deu ao homem. Presente. A gente sempre diz que quando chegar no céu vamos fazer umas perguntas para Jesus que a gente não conhece a resposta agora. E eu encontrei na Bíblia uma resposta muito interessante sobre a vida no céu, que eu não preciso perguntar para Jesus porque está respondido aqui em Lucas 20 e 34. Jesus respondeu, olha só: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de receber ou de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Então no céu não vai ter isso, aproveita na terra. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, respondendo aí aos saduceus que não acreditavam em ressurreição nem anjos. Então a pergunta é: como seria a vida no céu caso a lei do levirato fosse aplicada, visto que alguém se casou mais de uma vez por causa da morte? Com quem vai se casar ou com quem vai estar lá na eternidade? Aí Jesus falou que casamento é aqui do andar de baixo. Então o casal deve saber que o sexo não foi o diabo que fez, porque quando Deus criou o homem, criou na sua totalidade. Então os desejos que nós temos, que são áreas erógenas ou os desejos sexuais instintivos que nós temos no nosso corpo, foi Deus quem colocou ali. Nós precisamos controlá-lo e canalizá-lo para dentro do casamento para desfrutar desse sexo com a esposa, né, no caso das mulheres com o marido.
Então esse papo de que eu não vou tocar no assunto porque Deus fez o homem e a mulher e quando chegou o momento sexual, acabou, Deus chegou e disse, ó, não era para ter feito isso, que eu falei que não era para comer do fruto proibido. Eu já ouvi tanto isso, que o sexo é que era a restrição de Deus no jardim. Vocês podem fazer de tudo, menos sexo. Quando na verdade não há base bíblica para isso, porque Deus criou ambos os sexos e Deus colocou a distinção sexual do homem e da mulher. Então são dois corpos que se encaixam. Você acha que Deus ia deixar o diabo entrar na criação e criar justamente essa parte do ser humano e tornaria isso imoral e pecaminoso sempre? Ainda tem crente que acha que se tiver em ato sexual com a esposa porque está sem roupa, né? Jesus vem e ele fica. E tem alguns que não tiram a roupa porque acha que isso é pecaminoso. Mas eu vou dizer para os irmãos aqui, irmão, fica tranquilo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 7, 5. O marido deve pagar para a esposa a sua benevolência, que é o prazer sexual. Está no contexto isso. Pode ficar tranquilo. Na hora do sexo, pode tirar sua roupa. Você não vai deixar de ser arrebatado. Pode ficar tranquilo que você não está exposto à vergonha, porque não estão te vendo, apenas sua esposa, que é uma carne só com você. Então o corpo não tem vergonha de si. Ou você toma banho de terno também, ou você tem relação sexual de cinto. Pelo amor de Deus, não precisa disso. O homem pode ver o corpo da sua esposa e a esposa pode e deve ver o corpo também de seu marido. Sai pra lá que eu vou trocar de roupa. É um critério de cada um. Se tem vergonha, não é isso que estou falando. Mas a Bíblia é clara no jardim. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2. Então a gente parte desse princípio da inocência que agora é restaurado em Cristo pela própria divina do Espírito Santo e pela presença de Deus que faz com que o homem e uma mulher se tornem um só. Então assim, ó, nada desse papo de que o casal não pode conversar, o casal não pode ficar ali tempo juntos, ou que o sexo não é para ter prazer. Se fosse para não ter prazer, não dava prazer. Deus não colocaria prazer, né? E se não desse prazer, provavelmente as crianças não iriam nascer, certo? Por isso que o sexo, ele traz também como objetivo, como nós vamos ver na sequência também, a procriação. Então o sexo, ele não é pecaminoso. Pecaminoso é adultério, fornicação, lascívia, tudo que vem fora da palavra de Deus é pecaminoso. Agora, o que é dentro do casamento, não há pecado algum. Você não vai deixar de ser arrebatado durante o ato sexual. Não precisa ter pressa, não precisa ter medo e não precisa ter preconceito a respeito disso. Estou lhe tranquilizando pela palavra de Deus. Se fosse assim, Deus não teria deixado um livro de relacionamento íntimo conjugal no Antigo Testamento ainda, que é Cantar de Salomão, que é o amor entre um homem e uma mulher, com todos os detalhes daquilo que deve haver entre quatro paredes no casal. Então não foi o sexo a parte da queda. Não foi o sexo o pecado que Deus não gostou. Era isso. A maçã não era a Eva que Adão comeu, como o pessoal disse. Isso. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma doutrina que veio na idade medieval. Esquece a maçã, porque a Bíblia não diz que era maçã. É um fruto. Né? Então não vem com história. Isso. Então é importante que se pense a respeito disso. Chega, mas é que eu tenho meu tabu, irmão Léo. E tem pessoas que têm vergonha de ouvir essas coisas. Bem, você não vai ouvir isso todo domingo, certo? Então atura a gente até um meio-dia e depois você dá livre. Por quê? Porque é um assunto que vem lá uma vez ou outra. Às vezes leva 1 ano, 2 anos para vir de novo esse assunto. Então é importante que o casal casado tenha relação sexual, sim, tá? Porque a Bíblia diz que o marido deve pagar a sua esposa devido à benevolência, que é 1 Coríntios 7, 5. Então a mulher que priva o homem desse prazer, que está sempre com dor de cabeça, ela pode estar empurrando esse homem para um adultério. Isso. Então essa é uma questão que eu gosto de abordar sempre. Porque senão a pessoa pensa assim que, mas não tem necessidade. Bem, para você talvez não seja necessário, mas para o seu cônjuge é importante e necessário. Então você deveria aprender a gostar, em valorizar essa pessoa com quem você se casou. Porque ele não tem outra mulher e ela não tem outro marido. Então, é vocês mesmos que devem fazer. E de vez em quando, tá, irmão? Não é pra ficar aí marcando no calendário, não, pra daqui 6 meses, não. É de vez em quando. Mas é que a gente aqui já não dá mais nada, irmão Eliel. Não tem problema.
O carinho pode acontecer, a intimidade vai acontecer, mesma coisa. Mesmo sem o sexo em si, a intimidade do casal é aquele momento em que está junto, conversando, trocando carícias. Isso é importante para o casamento. Ah, mas é que assim, mulher, aqui em casa a gente é meio bruto, mas precisa desse momento, ou o casamento vai se tornar uma coisa, uma amizade, porque é o sexo que distingue uma amizade de um homem com uma mulher de um relacionamento conjugal. É isso. Se não existir essa intimidade, você vai passar pela esposa pelo corredor e vai dizer: ô, tudo bem? Ou então, olá, oi, bom dia. Ou então, a paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor. E com o tempo vai ser um desgaste tão grande que o casamento vai acabar e você nem vai perceber. Porque não vai existir mais calor de um para com o outro. Porque não existe intimidade. Casamento sem intimidade é só uma sociedade. E a intimidade vai fazer conhecer um outro, né? É, evidentemente. O que sempre consuma o amor e a dependência do casal é o sexo. Isso. E certos problemas, eles são sarados dentro do casamento. Com a intimidade, um conhecendo o outro, um vai poder ajudar o outro. Verdade. Né? Caso contrário, você não consegue. E você não vai conseguir pegar isso fora. Por isso que muita gente caiu no adultério e no casamento, porque isso foi buscar coisas fora. E um busca fora porque o outro acha que o sexo é pecaminoso. Mas eu tenho que repetir aqui mais uma vez: não há maldade e não há pecado no sexo dentro do casamento. Isso. O nosso terceiro tópico, os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor o fez macho e fêmea. Gênesis 1, 26 e 27. Por consequente, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Então há uma briga, só é o cromossomo é masculino e feminino. São 23 pares de cromossomo e o XY define o sexo. Isso. É masculino e feminino. Mesmo que se faça cirurgias, mesmo que se mude, mesmo que se tenha outras formas, mas você nunca vai conseguir mudar isso aqui. Ou é macho ou é fêmea. As células são masculinas e ponto. Pode fazer cirurgia quantas vezes quiser e tomar quanto de hormônio que for necessário, mas aquele corpo pertence a um homem. Então é como pegar um pé de laranja e tirar todas as folhinhas de laranja e colar de limão, tirar todos os limões e colar laranja com super bonder, com super ciano. Quando chegar a hora da brotação, vai brotar de acordo com a natureza e vai produzir de acordo com a natureza. Então esse é o princípio que rege a natureza. Então, o que a gente não pode fazer é agir com preconceito com o homossexual, seja homem ou mulher, porque a palavra homossexual indica comum ou do mesmo sexo. Então, seja um casal mulher, seja casal homem, a gente está em um país livre e deve respeitá-los. Se eles respeitam, a gente respeita. Não vamos dizer que vocês são endemoniados, que vocês não merecem viver, ou tentar. Isso não é cristianismo. Eles têm liberdade para ser o que são e nós temos liberdade para servir a Deus e ser crentes. O que a gente não concorda é com o ato pecaminoso. Isso. Assim como a gente não concorda com o adultério também, que é tão pecado quanto o ato homossexual. Porque às vezes se acha que o inferno para o homossexual é mais embaixo, né? Mas a Bíblia jamais caracteriza ou categoriza o pecado da homossexualidade ou do adultério, porque esse aqui é homossexual, a pessoa dá um passo para longe, mas esse aqui é um adúltero, aí a gente conversa normalmente. Mas espera aí, são pecados semelhantes. Mas é que esse aqui é pior. Bom, quem diz é pior ou não é pior é Deus. Pecado é pecado, entende? Porque às vezes a gente não adultera, mas pratica outras coisas também. Mas não estou aqui justificando, estou falando que a gente deve amar pessoas, embora cometendo atos errados, segundo a palavra de Deus, a gente não concorde com aquele ato, mas isso não impede de amar a pessoa. Você está entendendo? Eu sempre digo o seguinte: você tem um filho homossexual? Mulher, Deus me livre, mas vai que alguém tenha. Se você odiá-lo, ele não vai ficar menos homossexual. E se você amá-lo, ele não será mais homossexual. Você está entendendo? Quer dizer, amar não vai fazer você
concordar. Tem gente que acha que se amar vai concordar. Você não tem que concordar. Deixe claro que você não concorda. Ó, não quero que traga seu companheiro aqui em casa. Não quero que tenha carícias e beijos na minha frente. Viva a sua vida longe desse jeito. Mas continua sendo meu filho, vem na minha casa, eu vou te amar do mesmo jeito. Esse é um princípio cristão. Porque se fizermos de outra forma, nunca eles serão crentes. E Deus pode estar tentando te usar para ganhar esse filho, para que ele venha para os caminhos do Senhor. E se você desprezá-lo, é possível que ele se afaste ainda mais de Deus. O amor, ele puxa, né? O amor é como imã, né? É porque muitos acham que se odiar é a melhor coisa, né? E até se gabam para os outros. É a rejeição, né? Mas essa rejeição, ela não contribui em nada e não melhora o ser humano que está ali dentro. Não é? É um ato pecaminoso como os demais. Não deixa a pessoa menos ser humano e menos digna da aceitação. Ela pode sim ser aceita por Deus, assim como um assassino, como qualquer outra pessoa. Porque a gente acha que o homossexual nunca terá perdão. Né? Então é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, porque às vezes a gente fala do amor de Cristo e às vezes a gente está odiando uma pessoa pela prática que comete. E Jesus nunca odiou ninguém por aquilo que faz. Condenando, né? Não cabe a gente condenar a pessoa, nós condenamos a prática, né? Condenamos a prática, exatamente. A prática, a gente condena a prática. Não podemos misturar, não mistura, né? Por exemplo, assim, se você tem um vizinho que é homossexual e você pode conversar com ele, pode abraçá-lo, ou né, ter uma amizade, não íntima, mas amizade, de uma forma simpática, coerente, e você não vai virar homossexual. Isso não pega. Você tá entendendo? Isso não pega. Ah, mas a menina é homossexual e eu tirei minha filha de perto dela. Isso não pega assim. Você tá entendendo? Então a gente cria preconceitos e a gente isola a pessoa no grupo e a gente afasta ela da igreja. E tem até alguns pastores que dizem: acho bom você não congregar aqui não. Acho bom você congregar em outro lugar. É só você não dar o púlpito para a pessoa. Explica, ó, no púlpito eu não posso te dar. Mas a igreja está de portas abertas. A igreja está aqui. Vem aqui, assiste o culto. Se essa pessoa não está ali ouvindo a palavra, ela vai ouvir onde? Por que a igreja não é mais inclusiva? Inclusiva, ao invés de exclusiva. Então é importante pensar a respeito disso. A porta da igreja está aberta. Pelo amor de Deus, não coloque ninguém para a rua, mas coloque para dentro dela. Os pastores às vezes me perguntam: Eliel, a menina é homossexual, ela toca e canta bem e ela quer cantar na igreja, o que eu faço? Você simplesmente conversa com ela. O nosso estatuto não permite, não dá para você usar o púlpito, porque o que a lei determina é aceitar como membro, não discriminar. Essa pessoa pode congregar, o que ela não pode é exercer liderança e nem tampouco usar o púlpito. Isso é uma outra questão. Isso. Nosso segundo tópico: objetivos da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Procriação, como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se, através da união sexual entre um homem e uma mulher. Gênesis 4:1. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Isaías 65:20. Todavia, chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Lucas 20:34-36. Tanto os que forem para o céu, como os que forem para o lago de fogo, não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual. Porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. 1 Coríntios 15:50. Os salvos seremos um corpo de glória. Seremos semelhantes aos anjos. Aleluia. Então haverá um tempo. No caso aqui, o pastor Claudionor colocou aqui que só tem um meio de procriação, que é através do sexo. Claudionor de Andrade. Que é através do sexo. Mas hoje já existem mais formas, né, de procriação sem sexo. A fertilização in vitro é um fato bem conhecido, né, que se escolhe o espermatozoide maior, o mais forte, o mais rápido, e pega o óvulo da mulher e faz isso de uma forma assistida. Por isso que se chama in vitro. Mas precisa de um homem e de uma semente do homem, sim, e da mulher. Mas não precisa de sexo. Do sexo de estar junto. De sexo em si. Isso. Aqui a lição diz aqui que já só existe um meio da espécie humana propagar-se, através da união sexual. Não precisa mais de união sexual.
Se for fazer fertilização in vitro, não precisa de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Então, isso está criando uma série de polêmicas, embora se isso não tem problema algum relacionado à palavra de Deus, né? A minha esposa e eu fizemos 2 fertilizações in vitro. Ela não engravidou, embora o embrião fosse colocado, né? O meu espermatozoide, o óvulo da minha esposa. E aí, embora fecundou e formou o embrião, mas o embrião não ficou fixo no útero da minha esposa. Então ela acabou não engravidando. Então isso não há pecaminosidade em nada, né? O que está acontecendo são casais homoafetivos que estão fazendo essa fertilização com o esperma de um doador ou um óvulo de uma doadora, para fazer essa fecundação. Mais uma vez eu reitero e volto atrás. Vai nascer uma criança como qualquer outra criança, através de um útero de alguém e assim por diante. O que a gente não pode é dizer que essa criança ela é filha do pecado, por exemplo. Porque ela é filha de Deus, porque geneticamente aquelas informações genéticas elas descendem lá do primeiro casal. Então a gente não pode jamais categorizar dessa forma. Mais uma vez porque são assuntos muito modernos e muito atuais, e que muitos professores talvez ou não têm coragem de falar, né, ou não sabem o que dizer a respeito disso. Então são questões éticas muito profundas, mas que a gente tem que saber lidar com a situação para a gente não ficar nem alheio a isso e nem apoiar um ato como esse. Então, em casos de pecados homoafetivos, a gente não concorda pela questão da palavra de Deus, né? No caso da criança que nasce, né, não há problema algum, uma criança normal como as demais. Se eu tivesse um filho, biologicamente, ele seria meu filho e filho da Kátia, mesmo que ele não tivesse sido resultado de uma relação sexual entre nós, mas ele é minha informação genética e a informação genética dela, não é? Então isso não teria problema algum. Se fosse feito DNA, era... sim, era meu filho e filho da minha esposa. Então a gente não pode dizer que os casais que buscam na ciência hoje uma forma de engravidar estão ajudando Deus ou que estão querendo passar na frente do Espírito Santo. Gente, isso não existe. O que a gente entende é que aonde a parte humana pode chegar, eu posso ir, entende? Isso não é errado. Se a pessoa tem condições, busca. O casal não pode ter filhos e tem condições, faz uma fertilização in vitro, ora a Deus e vai lá, faz. Se Deus quiser, vai ficar. Se Deus não quiser, não vai ficar, porque ao final quem determina é Deus. No meu caso, eu tenho 2 filhos por adoção com a Kátia, né? Temos 2 filhos, o Jefferson e a Abigail. Mas Deus não quis que nós tivéssemos filho biológico, mesmo pagando tão caro como nós pagamos para ter filhos biológicos. Então, no fim, quem determina é Deus. O médico mesmo disse: ora ao teu Deus e pede para o teu Deus. É ele que vai decidir. Eu vou colocar lá, mas não é garantido. Você vai me pagar e eu não vou te dar a garantia de que isso vai funcionar, porque quem determina é Deus. Você está entendendo? Continua dependendo de Deus. E num caso, Deus disse não. Eu aceitei. No começo eu não entendi muito, a Kátia ficou muito desesperada, se deprimiu, porque a gente vê... Aí começa a vir aquelas notícias de mulheres que jogaram o filho no lixo, né? A minha esposa, que a gente serve a Deus, prega a palavra, não engravidou. Aí a gente começa a pensar, então, Deus poderia me dar um filho no lugar de dar para uma mulher que joga no lixo. Por que Deus fez isso comigo, que temo a Deus? E aí a gente ficou muito desanimado. E eu fiquei com vergonha de contar essas coisas na igreja, porque... se eu prego milagres das mulheres estéreis da Bíblia, seja Sara, seja Rebeca, seja mãe de Sansão, seja Isabel, e Deus não fez um milagre na minha vida, então eu não tenho fé, Deus não me ama, e começaram essas coisas, assim como você deve pensar, e Deus pode estar falando com você nesse momento, que você é menos amado porque Deus não te deu o que você queria. E daí, com o tempo, uma amiga minha, Bruna Pereira, aqui de Camboriú, ela disse para mim: Léo, você tem um testemunho para contar. Não é um testemunho, é um testemunho. Eu disse: mas qual? Ela disse: olha, Deus não deu o que vocês mais queriam. Eu disse: não, vocês gastaram 40 salários mínimos e Deus não deu. Não, Deus não deu. Mas vocês não desviaram. Eu disse: não, desviar não. Não abandonaram Deus também? Não. Então esse é o testemunho. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. É o mesmo Deus de vocês. Então vocês têm um testemunho para contar. Deus não deu o que vocês mais queriam e vocês provaram que não serve a Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E aqui estou eu pregando a palavra de Deus, dizendo que Deus faz milagres quando Ele quer. E com isso, 2 crianças que não tiveram pais, vocês substituíram e são seus pais. Exatamente, porque com a não gravidez,
a gente continuou na fila por uma menina e na fila do fórum, até o dia que o fórum nos chamou e a gente adotou a Abigail com 20 dias. Ou 22 dias, uma coisa. Eu sempre digo 20, a Kátia diz 22, mas não faz diferença. Ela é nossa filha, já está com 4 anos, vai fazer dia 20 de março agora. Isso. E tem um menino mais velho também, né? Já está fazendo 15. Isso. A união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Gênesis 2:24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e sua esposa. Então, a responsabilidade, né? O sexo Sim. agora, a gente está falando agora no resultado. Então, a responsabilidade é com ele, precisa ter um amadurecimento desse homem e dessa mulher, que uma coisa é ser macho e fêmea, outra coisa é ser um homem e uma mulher. Exato. É uma diferença, né? Desde novo, o macho e a fêmea, mas o homem e a mulher é aquele que atinge maturidade, que sabe de suas responsabilidades e o que as suas atitudes podem trazer perante a sociedade, ou perante aquele grupo qual ele vive, ou perante da sua família de onde veio. Então a necessidade de saber disso. Eu estava procurando a versão na Nova Tradução na Linguagem de hoje, Fabiano. Uhum. Você encerrou? Não, encerrei, pode ir. Eu estava procurando aqui porque no celular tem várias versões. O texto de Coríntios 7:1, agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Paulo dizendo em 1 Coríntios 7: vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações sexuais por algum tempo a fim de dedicar-se à oração. Aqui é outra questão também, porque a abstinência sexual de um dos cônjuges dentro do casamento, que é a iniciativa de um, deve ser combinada com o outro. Então veja como a Bíblia está dizendo que o casal deve ter relação sexual. E concordar, né? Concordar, exatamente. Não é imposto, não é um olhar dizer, não, eu vou fazer isso agora, não. É concordar. Tipo, eu vou ficar uma semana jejuando, dá, o casamento não é uma cadeia, dá, tudo é negociável, né? Ou quase tudo, desculpa. Mas depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Entende? Então a gente vê que esse próprio texto ele vai corroborar, ele vai aqui chegar a uma terra nesse assunto que o presbítero Fabiano leu, que é a união conjugal. O sexo dentro do casamento é para o casal, fora do casamento é adultério, fornicação. Então o que há de pecaminoso hoje em relação à pedofilia e uma série de situações não vão tornar o sexo totalmente pecaminoso, porque é a mesma coisa. O uso que se faz de qualquer equipamento hoje tecnológico, ele pode ser usado para o bem, tanto para o mal, né? A gente vê a energia nuclear. A energia nuclear que se fazem bombas e morreram 200 mil pessoas na Nagasaki e Hiroshima, mas essa mesma energia é usada em aparelhos de raio-x, por exemplo, para saber como está o pulmão e tudo mais. É a mesma energia, é a energia atômica, a energia do átomo. Né? Então a gente vê que a mesma tecnologia usada de forma para o bem e para o mal. Então o sexo em si é neutro. Ele usado dentro do casamento, ele vai tornar esse casamento melhor. Analise comigo, um casamento que vai mal, normalmente não tem sexo. Não tem clima para... É a primeira coisa que para. A primeira coisa que para, não tem clima para o sexo. O casamento vai mal, parou o sexo. Aí pergunta, como é que está o casamento? Já faz meses que ele não me procura. Aí às vezes eu pergunto, e você se esconde, irmão? Mas é só uma brincadeira. Mas é que às vezes o casal reclama muito um do outro, justamente nessa área. E para encerrar essas reclamações, o casal deveria se unir mais, porque isso é importante para o corpo também. Porque quando há uma relação sexual, o corpo produz endorfina, e endorfina é um calmante natural. Então, quando a pessoa está muito estressada, o sexo vai diminuir. Por isso que a gente ouve muito falar a respeito disso. Está estressada porque não tem sexo. E é uma verdade isso. Então, é importante para o corpo inteiro, para o funcionamento do corpo, a caminhada e o sexo são as duas formas que o corpo usa para produzir endorfina.
Então é importante para a pele, para os olhos, para o cabelo, para a disposição física, para alteração de humor, para toda a estabilidade emocional. Então o casal deve e pode e precisa ter relação sexual, sim. Né? Ah, mas é que a gente não tem porque a gente não quer filhos. Existem milhares de maneiras de evitar filhos e você pode estar usando as mais corretas, nós já falamos aqui outras vezes. E você vai ser abençoado através do sexo de sua esposa, de seu esposo, sem ficar com medo aí de ter filhos. Ah, mas o anticoncepcional eu creio que mata a criança. Não, não mata a criança, não mata. Embora eu esteja aqui por causa de uma pregação nesse sentido, né? Porque o saudoso pastor Cezino, ele pregou na igreja sede aqui em junho de 79, que a mulher que estava usando anticoncepcional, ela estava matando crianças. Daí a minha mãe parou de tomar anticoncepcional por 2 semanas e daí eu nasci em março de 80. Então, assim, o anticoncepcional ele só vai impedir do óvulo amadurecer. Então, o óvulo que amadurece no ovário e vem para as trompas esperando o espermatozoide, ele não sai de lá. Então, basicamente é isso. Então, você não está matando ninguém, só está evitando a fecundação acontecer. Então, se é esse seu medo. E as outras desculpas, eu tô com dor de cabeça. Eu descobri uma pesquisa muito importante científica que o sexo ele ajuda para que a cabeça não doa. Então, se está com dor de cabeça, deve ter sexo para curar. O sexo cura dor de cabeça. Então agora acabou as desculpas, irmã. Eu tô com dor de cabeça, agora vai ter que doer outro lado, o pé, a mão, alguma coisa. A cabeça pode melhorar muito com o sexo, por causa da endorfina, exatamente isso. Não é brincadeira não, isso é pesquisa científica mesmo. O problema é que os casais muitas vezes não se conversam para que se possam conhecer um ao outro, né? Perguntar e ouvir o que o outro precisa, o que gosta, isso. De que forma porque o sexo não é algo só da pessoa, né? Isso, e você possa se expressar para o outro a forma como você quer. Muitas vezes a gente é rejeitado ou rejeita porque não se tem uma conversa. Se você não falar, se você não se expressar o que você está sentindo para o outro, no momento certo e na hora certa também. Às vezes as pessoas se expressam, mas no momento errado. Aí acontecem as discussões e acabam não vindo. Se nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo, a primeira coisa que se manifesta dentro de nós é uma coisa chamada sabedoria e inteligência espiritual. Precisamos ter isso para saber os momentos de falar, os momentos de agir, os momentos de como ser as coisas. Então, se no momento correto tiver uma conversa onde os dois estão propensos a uma conversa e você abrir o seu coração ao seu esposo e o seu esposo puder abrir o seu coração à sua esposa, com certeza essa função, o sexo vai ser muito melhor. Porque o que acontece às vezes é a falta de desejo, falta de apetite dos dois lados. Então, conversar sobre o assunto ajuda bastante. E outra, a intimidade do casal é da porta para dentro. Ninguém precisa saber como seu marido como é que ele faz, ou como sua esposa faz. Porque senão você vai estar fazendo uma propaganda e isso vai estimular a fantasia no outro ou na outra. Né? A gente vê muito problemas de adultério com pessoas próximas, melhor amiga, melhor amigo, vizinho e tal. Justamente porque a pessoa abre demais a sua vida. Então assim, não abra a sua vida. A sua intimidade é para o seu marido, é para a sua mulher. Não fique dando detalhes. Mas é bom, eu tenho que compartilhar. Compartilhe com o cônjuge no quarto. Tá? E pronto. Não precisa saber como é que o outro faz, se o outro é melhor. Não precisa. Deixa pra lá. Cada casal deve viver a vida sexual independente do outro e ponto. Fica fazendo propaganda aí, daqui a pouco a outra já tá dando em cima do teu marido. Isso, aí não adianta reclamar. Uma vez me chamaram em uma casa, né? O casal tava com problema e tal, e a esposa chamou. E cheguei lá, não estava o marido. Tava a vizinha, a amiga, vizinha. E aí eu perguntei, mas e o seu esposo sabe que a gente está aqui? Aí ele sabe, a gente conversou, mas tal. Mas você pode falar tudo, pastor. Até ela me tratou como pastor. Você pode falar tudo, pastor. Porque ela é a minha melhor amiga e ela sabe tudo. E aquilo saiu na hora de dentro de mim. Então assim, aí começou o erro. Porque quem tem que saber tudo de você é o seu marido, não a tua amiga. E pior ainda quando essa mulher, ela não tem uma melhor amiga, mas um melhor amigo. E eu, particularmente, se a idade é parecida, eu não acredito em amizade íntima de um homem com uma mulher que não sejam casados.
É porque a gente se criou junto lá em Barbacena. Não, esquece. Esquece, assim, ó, não funciona. O meu melhor amigo é Jesus, cara. A minha melhor amiga é a minha esposa. E o melhor amigo da minha esposa sou eu. Não tem esse papo. Ela pode ter amigas e eu posso ter amigos, mas a melhor amizade tem que existir entre o casal. A partir do momento que entra uma outra pessoa e essa pessoa torna-se prioridade, vai saber mais coisas. Às vezes a mulher tá lá, a vizinha ri do marido da outra e ele nem sabe que ela sabe coisas da intimidade dele. Então, assim, não expõe. Não precisa expor. Eu sei que para muitos aí tá dando em cima dos dedos, né? Mas é uma coisa importantíssima para se tratar, porque a gente comete muito erros. Então é importante não errar nesse sentido. Outra coisa também, existe o fator psicológico, existe o fator biológico. E às vezes o casal, o marido, a esposa, ela tem algum problema de fator biológico e precisa ser tratado. Existem médicos, existem profissionais, existem remédios que podem te auxiliar. Basta o casal reconhecer, olha, realmente tem esse problema, tem essa disfunção. Então precisa de uma ajuda de um especialista. Você vai buscar um especialista. Do que você está falando desse defeito, que é do seu esposo ou da sua esposa, para um terceiro. É verdade. E trazendo problema. Se o problema é psicológico, precisa de uma ajuda psicológica. Porque às vezes essa mulher lá na infância, ela foi abusada por alguém e agora ela não consegue ter um relacionamento com o seu marido. E se ela não puder se abrir e dizer, olha, eu tenho... Porque às vezes isso é muito comum nos homens, né? Ele acha que isso não afeta tanto, mas para a mulher afeta e se precisa de um tratamento. E se o casal junto busca isso em um profissional e também em Deus, porque Deus também deixou as pessoas para que possam nos ajudar, assim como o irmão Eliel falou da ciência para a reprodução, também nos auxilia. Porque às vezes uma conversa com um profissional, abrindo um ponto de vista ou o medicamento que seja aplicado, acaba trazendo, suprindo aquela falta ou arrumando. E às vezes pode ser algo permanente, no caso da impotência sexual para os homens, que é uma coisa muito grave, e às vezes a impotência ela pode ser temporária, causada por um estresse principalmente muito grave, e a esposa tem que perceber, ao invés de rir e debochar, ela tem que perceber que ela pode estar sendo uma das causas desse homem estar esgotado emocionalmente. E aí, claro, que um homem esgotado emocionalmente, ele não vai ter pique para nada e você vai ficar na saudade. E quem cuida do marido é a mulher, e quem cuida da mulher é o marido, e um cura o outro do seu passado e que quer esquecer. Aí ocorrem os grandes problemas que estão ocorrendo no meio do povo cristão, vamos dizer assim, porque daí que se distancia um outro, aí chega na madrugada não tem sono, porque daí se desperta com aquilo, parte para fantasias. abre as redes sociais, e aí tem aquele que manda os recadinhos. Sempre tem alguém para mandar chegar. Ali, isso, para chegar e começar a se infiltrar no meio. E quando vê, está instalado a queda. E aí não gosta do assunto porque o assunto não é espiritual, como muita gente diz, mas a sexualidade é um assunto espiritual. Porque é por esse caminho que o diabo tem atacado e destruído muitos lares. Por isso que a gente está falando aqui. Se ele não fosse importante, não estaria na revista. Claro. Acho que só falta a glória de Deus e já pode ler continuar. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, é um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Cantares 2, 1 e 4. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21 e 9, 22 e 17. Pode haver algo mais glorioso? As distorções da sexualidade, o nosso capítulo 3. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, gera iniquidades e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. A fornicação é um relacionamento sexual antes do casamento. 1 Timóteo 1 e 10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Efésios 5 e 5. E aí temos o adultério. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Êxodo 20, 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si,
como a própria cobiça, Mateus 5:28. Os adúlteros não terão parte, nem guarida no reino de Deus. Então a palavra fornicação, que vem de porneia, que é a palavra que origina também fornicação, prostituição, que também aparece como impureza, às vezes ela não é clara ao se referir ao sexo antes do casamento ou fora do casamento. Mas a fornicação é uma palavra que aparece na Bíblia, sim, principalmente na Revista Corrigida, como o ato sexual dos solteiros. Então, antigamente se dizia, quando o casal de namorados tinham sexo, dizia que adulteraram. Eles adulteraram, mas não, adultério é quando é uma pessoa casada. Solteiros é fornicação. Só que durante muito tempo se pregou muito contra o sexo antes de casar, e até pastores se negavam a fazer o casamento de noivos que confessavam que haviam tido ato sexual antes. Mas com o passar do tempo, essas pregações elas foram ficando mais raras. Tão raras que eu dei um seminário para jovens e líderes, e eu falei sobre a castidade, sobre a virgindade. E depois tivemos um intervalo, como todo seminário tem, e fomos para o coffee break. E chegando lá, os líderes que estavam comigo à volta da mesa disseram: Moeliel, essa palavra sobre virgindade é uma palavra que ela praticamente não se encaixa mais na nossa cultura assembleiana, cristã. As moças não ligam mais para a virgindade, elas arrumam um namoradinho com 14, 15 anos e já começam prática sexual. Eu disse, mas nós precisamos orientar que isso não deve acontecer, porque é pecado e há problemas de gravidez e DSTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Mas o que eles mesmos estavam me dizendo, como líderes, é que é uma mensagem antiquada, que é uma mensagem que não se deve mais falar, né? E até tem alguns pais que não orientam a sexualidade dos filhos, mas tem outros que exageradamente ensinam o ato sexual para meninas de 15, 16 anos, como que ela deve fazer com o namorado que ela vai ter. Então, de um lado, a gente vê um extremo de nunca tocar no assunto, e de outro lado, abertura demais. Agora você vai fazer isso, cuida para não engravidar, então não deixa ele te bater durante o ato sexual, e faz isso, faz aquilo que ele vai gostar. E aí a gente fica se perguntando, gente, mas isso na igreja? Na igreja? Aí vai daqui, vai dali, um texto aqui, outro lá, depende a versão é impureza, depende a versão é fornicação, depende a versão é prostituição. Aí então eu encontrei o texto de Coríntios 7:9, acho que é capaz de eu, na linguagem de hoje, ficar um pouquinho melhor. Enquanto o irmão Léo acha ali, só fazendo uma colocação, Coríntios, a cidade de Coríntios, a cultura grega ali, havia uma depravação sexual muito grande. Uma depravação moral sexual muito grande. Agora, com a pregação do Evangelho, começa a se resgatar novamente a pureza, né? Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, 1 Coríntios 7:9, mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem-se, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Que a versão corrigida diz melhor casar do que abrasar. E abrasar é quando a brasa acende, é o desejo. O casal de namorado começou a trocar carícias, beijo e abraço, beijos prolongados e tal, e fica sozinho na sala. Vai chegar um momento que isso vai se tornar irresistível, porque o desejo se aflora muito. Isso é natural no ser humano, só que deve ser resistido. Isso deve ser resolvido com o casamento. Mas eu vou tomar um banho gelado. Gente, natureza é natureza. Você pode até tentar, né, como Orígenes, que lutou tanto contra o desejo sexual que ele se castrou. Ele mesmo tirou os órgãos genitais. Mas ele foi excomungado pela igreja da época de Alexandria, no Egito, por ele ter feito isso. A Bíblia não sugere que se faça uma castração, porque mesmo que você se isole, mesmo que você se castre, vai ter desejo sexual. A mente não para, né? Não. Na mente continua. É natural. O que a gente tem que fazer? Satisfazer esse desejo no casamento. É isso que nós estamos ensinando. Mas é que tem a determinada denominação que os homens, os sacerdotes não casam. Você já sabe do qual estamos falando, temos alunos que são dessa denominação. Beleza, não se casam. Mas o desejo sexual, ele existe. Ele existe.
Por mais que a pessoa não se case, mas o desejo existe. E ele vai aflorar em algum ponto, não é? Então isso é uma coisa que deve ser controlado e também satisfeito dentro do casamento, para, né, inibir isso totalmente. Porque não adianta simplesmente dizer que não quer. Aí a expressão de Jesus: há eunucos que nasceram assim, ou seja, sem os testículos, nasceram assim, são eunucos por nascimento. Então ele vai cuidar lá do harém do rei, porque ele não representa risco algum. Há outros que foram feitos eunucos pelos homens, invasão militar, né, se fazia castração dos homens, vingança, não é? Até mesmo como escravos que deveriam cuidar das mulheres do rei, eram feitos por obrigação e assim por diante. Aí Jesus vai dizer: mas há eunucos que se castraram pelo reino de Deus. Ali não é literal. Jesus não está dizendo naquele versículo de Mateus 19 que os homens que desejam resistir ao desejo sexual devem se castrar para que eles possam resistir, ou para se dedicar ao reino de Deus. Mas ali significa que eles se tornam eunucos, é a opção pelo não casamento. A opção pelo não casamento pelo reino de Deus provavelmente seria o sentido mais adequado pelo contexto, porque Jesus jamais ensinaria a automutilação, e Paulo também disse que aos solteiros poderiam ficar como ele, né, ou seja, sem um cônjuge, para se dedicar mais ao reino de Deus, porque ele é muito claro no mesmo capítulo. Leia esse capítulo 7 em várias versões, leia várias vezes. Ele diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradá-lo, mas o casado cuida das coisas do mundo e como agradar a sua esposa. Então, assim, a prioridade do casado não é mais a obra de Deus, mas é a sua esposa e depois a obra de Deus. Deus vem em primeiro lugar e depois vem o seu cônjuge. E a obra de Deus vem logo depois do seu trabalho. Você está entendendo? Então, se você não prioriza o seu lar, o seu cônjuge, você está indo na contramão da palavra de Deus, que diz que a prioridade deve ser o cônjuge. Isso está registrado em 1 Coríntios 7. Estou embasado na Bíblia. Irmão Liel, eu não aceito isso. Que rejeite. Eu estou falando baseado na Bíblia, não num conceito meu. Não é uma coisa que eu sonhei essa noite, que eu tive aqui uma revelação de mim mesmo. Você está entendendo? É algo que está registrado na palavra de Deus. Eclesiastes 9:9 diz assim, ó: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. E a palavra adultério também é mistura, né? Sim. A partir do momento que você coloca uma mistura, você falsifica, você não vai ter mais aquele produto original. Não vai voltar a ser aquele produto original novamente. Sempre vai ter vesquício dessa mistura que foi introduzido. E um texto paralelo a esse, também da mesma autoria de Salomão, Provérbios 5:18: portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor, e que seus encantos sempre o façam feliz. Isso. Porque no homem é uma coisa, né? Eu ouvi isso na classe da escola dominical hoje de manhã. Envelhece da cintura para baixo, mas da cintura para cima ele continua sendo sempre jovem, vamos dizer assim, pensamento, achando que é. E com o tempo o casal ele envelhece. E ele vai começar a olhar para sua esposa, e ele vai começar a ver, e aí ele vai começar a olhar para as novas e achando que ele continua novo como era lá no início. Aí acontece aquilo que lá de Malaquias, né? Que você abandona, que Deus vê que você abandona a mulher com quem conviveu a vida inteira, que agora no final da vida você troca ela por outra mais nova, e aí vai vir as consequências. Nós vamos falar agora sobre o homossexualismo. É o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 23:18, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 10. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento que, além de ser monogâmico, indissolúvel, é heterossexual. Gênesis 2 e 24. Então vem uma distorção aí. Eu estava vendo eu vi esses dias que passaram, uma palestra de um ativista homossexual numa universidade federal.
E aí sempre é uma disputa, porque sempre é colocado porque quer destruir a família patriarcal. Sempre há uma luta do Estado hoje em destruir isso, em acabar com esse modelo e estabelecer. É o anticristo formando a sua base para trabalho. E uma das suas falas, ele colocou isso bem certo. Então, assim, o movimento LGBT, ele tem que assumir a sua posição, e a primeira posição é, sim, destruir esse modelo de família que aí está. E falou para toda uma plateia isso, numa universidade federal, e fora outras coisas. Nós defendemos a família composta de um homem e de uma mulher. Tendo filhos ou não, já são uma família. Tendo filhos, continuam sem, né, descategorizar isso. Mas a família nuclear é essa que nós entendemos: um homem, uma mulher e seus filhos. Embora existam as famílias monoparentais, que são aquelas crianças que são criadas só pela mãe, ou só pelo pai, ou pelo irmão mais velho, ou pela avó, ou pelo tio, ou porque algo aconteceu ali. Sim, houve um problema. Houve um problema. Às algo vezes aconteceu. Um acidente, morreram os pais. Morreu o pai, isso, aquilo. Mas aqui isso não é perfeito, isso não é o modelo. Não quer né? dizer que a família que Deus aceita é só homem, mulher e filhos. Se houver um filho mais velho cuidando dos seus irmãos, também são uma família. Sim, e deve haver, e há amor aí dentro. O que nós não concordamos é no caso a homossexualidade. Embora na revista apareça a palavra homossexualismo, essa palavra já foi trocada por homossexualidade. Homossexualismo é quando era tratado como uma doença. Nós hoje entendemos que não é uma doença, né? Então a palavra homossexualidade é a palavra mais ética para você que quer pronunciá-la. Isso, então devemos ver isso. E essa distorção do sexo no ser humano, ele cada vez vai degradando mais. Tempo atrás havia um projeto de lei no Congresso alemão, que era para descriminalizar o sexo entre humanos e animais. Eles queriam descriminalizar, porque hoje é crime. No Brasil também é crime. Aí né? eles iriam... Até eu não vejo, mas eu vejo a reportagem, vendo os jornais, houve uma crítica de um reality show que tem no Brasil, e eles estavam falando sobre isso, e falando normalmente, e aí causou-se toda uma polêmica. Mas a zoofilia é crime. Mas muitas pessoas tentam hoje, muitos tentam descriminalizar isso. Por isso que é importante o conhecimento, né, irmãos? Fabiano fazendo direito, e às vezes esse assunto de leis e atualidades é bom que ele sabe melhor que eu, e eu gosto que ele fale, é importante isso aí. Aí nós temos o último tópico, que é a ideologia de gênero. E eu vou ler, tá, Fabiano? Nossas horas já se vão, né, rapidamente. É um assunto que passa bem rápido. Debater mais, né? Tranquilo. Só para encerrar. A ideologia de gênero, que é o ponto 4 aqui do último tópico. A chamada ideologia de gêneros é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha do seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Então, ou seja, nós não aceitamos, não concordamos. Menino deve ser tratado como menino e menina como menina. Eu não vou inverter isso nem influenciá-lo. Essa foi uma briga do presidente Bolsonaro, né, em rede nacional, porque eles queriam impor essa ideologia neutra, né, e dar à criança a opção de se orientar, né? Mas isso, graças a Deus, sofreu um ataque muito grande e deu uma recuada, porque a ideologia do gênero deixa a criança definir. Se o menino quiser brincar de bonecas, a mãe vai comprar bonecas cada vez melhores e bonitas para que ele continue a gostar de bonecas. E se a menina quer brincar de carrinho, que a cultura nossa classifica o carrinho como um brinquedo do menino, preferencialmente, se você coloca uma casinha com bonecas e carrinhos e uma criança do sexo masculino do sexo feminino, logo você já percebe, o menino já vai mais pro carrinho. Porque a maternidade está dentro da menina já. Ela não está desenvolvida, a menina não sabe disso. Então qual que é o problema? Mas a maternidade está dentro dela. Sim, e qual que é o problema? A distorção. É a distorção e você fazer uma imposição. Você como que impor à menina um comportamento de menino e vice-versa. Ontem a minha esposa comprou um kitzinho de brinquedo, de salada e suco,
e batata frita, e a minha menina chegou com ela do mercado. Ela nem mal desceu do carro, ela já foi lá, já pegou aquele copinho de suco e já pegou o bebezinho, segurou do jeito que a Kátia segurava ela, pegou no colo e começou a dar aquele suquinho para ela imediatamente. Ela já estava ansiosa para chegar em casa para dar o suco para a boneca. Aquilo. O problema é que a ideologia de gênero, ela não ataca as pessoas adultas. Eles não esperam a pessoa amadurecer e depois vão discutir aquilo. Senão, quando você amadurecer, você tiver idade suficiente, quando você tiver consciência de si mesmo, você vai poder definir. Você vai poder escolher. Mas não, eles vão atacar crianças de 5, 4, 7, 8, 9 anos que não sabe, não conhece isso e começam a colocar, a misturar isso, como tem professores que foi colocado em sala de aula dando deveres de casa, que deveriam meninas beijarem meninas e meninos beijarem meninos, para ver o que gostavam mais, para descobrir, despertar coisas. Isso em crianças de 8 anos. Isso aí não dá pra aceitar. Isso aconteceu em São Paulo. Então, assim, se um jovem de 17 anos, ele não tem consciência, é isso que a nossa lei diz, de um crime que ele cometeu, as consequências daquilo que ele fez, daquele ato, então não é imputável o crime, ele comete infração, né, uma infração penal e não um crime. E como com a criança de 8, 7, 9 anos vai saber escolher o sexo, saber o que é. No Brasil já tem um menino, até saiu reportagem tempos atrás, se eu não me engano, de 8 anos, que ele fez a sua identidade com o seu nome social. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente briga dentro da igreja por cargo, enquanto a gente está aí falando mal um do outro, quando a gente está aí com picuinha, o Satanás está de avião a jato, tentando destruir a sociedade, destruir as famílias que despertamos. E com essa praga que vem a ideologia de gênero, a ministra Damares, com esse slogan que vê agora, trabalhando, que não deve ser despertado a parte sexo, que vai ter um momento oportuno de ver, que primeiro se prepare. Sem incentivo algum. E não incentivar isso, não incentivar o sexo já é uma coisa tão impetuosa, imagina com incentivo. Claro, e outra coisa, e muito precoce. Sim. Não tem estrutura. Hoje é muito alto nível de mães com 12, 13, 14 anos. E a sociedade parece que é normal, como a Emanuel falou quando foi dar a palestra. Para os líderes é normal. A gente viu ali que em Coríntios ali havia uma depravação enorme. Na cultura grega a depravação sexual era enorme, cada um fazia o que queria e da forma que queria. Quando vem o evangelho, é restaurado, tentando restaurar isso de novo, fazer uma limpeza. Tem até a história do filho que tinha relações sexuais com a própria madrasta, que era a esposa do seu pai. É o capítulo 5 de 1 Coríntios. E isso hoje parece que está se tornando normal, mas não é normal. É a depravação. Olhamos as doenças, olhamos tudo que vem acontecendo e a sociedade. E aí, quantas crianças são chamadas ao mundo, que são trazidas ao mundo e que não tem estrutura nenhuma? E depois a problemática que a gente vê na sociedade. Quando você estava falando ali que a igreja dorme, eu me lembrei de Mateus 13, a parábola do joio e do trigo. E dormindo os homens, o inimigo semeou o joio. Só para encerrar aqui. Muito bem, a nossa conclusão. Você quer ler? Que daí eu já vou mandar um abraço para um irmão e já podemos encerrar. A nossa conclusão: apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma santa e pura. Que jamais esquecemos de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico. Somos imagem e semelhança de Deus. Então devemos ver, Deus criou tudo perfeito e tudo para ser desenvolvido a seu tempo. Se você tiver, o irmão Eliel está cultivando as frutas. Ontem estava mostrando para mim as fotografias do pé da cerola que estava carregado. Tinha cerola bem vermelha, estava pronto para ser colhida, mas também tinha cerola verde, não estava pronta. Né? Se você colher e você for alimentar ou fazer suco, aquilo não vai ser bom. Tem um tempo para tudo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Então sente com a sua família, converse,
Tá no tempo da gente, irmão, mas eu não gosto de ler. Irmão, eu não gosto de estudar. Não, isso fica para os outros. Querido, tá batendo na sua porta, na porta de nós cristãos, da nossa família. Eles estão vindo roubar os nossos filhos. Eles estão vindo querer destruir a nossa família. Acordamos enquanto não é tarde. Deus olhou pelo Brasil ainda e que teve uma mudança. Está tendo uma mudança, mas mesmo assim a guerra ainda é muito forte. Oramos pelo nosso governo, oramos por tudo que Deus tem colocado aí, para que haja uma mudança. Amém. Eu quero mandar um abraço para o pastor Valdomiro e a pastora Sônia, da Igreja Jesus Fonte de Vida, que é a igreja, uma igreja muito abençoada ali na rua Araranguá, no bairro do município. Do pastor Paulo Faquete, pastora Alessandra, pastor Humberto, pastora Letícia e os demais pastores, pastor Márcio, né, Leutério, que são todos amigos meus. Então um abração para todos vocês. Eu estive fazendo uma visita com o pastor Valdomiro, a pastora Sônia, e ele me deu lá um mapa do plano divino através de séculos, muito bom, eu gostei. E ele me perguntou se eu aceito uma planta que tem num vaso lá, um butiá. Eu aceito, sim. Assim que der eu vou passar aí, combinar com o senhor pegar. Se o senhor não for plantar, eu quero, tá? Quando a gente tira uma planta dentro de um vaso, é libertador para ela, sabe? Aquela raiz que está amontoada agora pode se soltar na terra e viver. É a mesma coisa que tirar um pássaro da gaiola. A alegria minha é a mesma. Então eu agradeço o pastor Valdomiro. E eu sei que ele sempre ouve a nossa escola. Então um abração a ele, pastora Sônia. Estava tudo muito bom. E também ao irmão Manuel, lá de São José do Barreiro, meu amigo. Irmão Manuel, Deus abençoe, o senhor está sempre escutando. Um abração aqui do irmão Eliel, irmão Fabiano. E também o Júnior, da Nova Esperança, que é meu amigo, marido da Preta, ali congrega na Assembleia de Deus Balneário Nova Esperança. Um abração para ele, está ouvindo também a Escola Bíblica Dominical. Irmã Antonildes, Isaías e a todos os demais irmãos que puderem, estejam sempre ligadinhos conosco, recapitulando, olhando os vídeos antigos e buscando sempre aprender mais junto conosco aqui, porque nós aprendemos daqui, você aprende daí, somos edificados. Amém. Quero deixar um abraço também para o irmão Natanael, mais conhecido como Dego do Janguita. Quando a gente vai no seu comércio ali comprar, ele sempre fala que sempre ouve a Escola Bíblica Dominical, e agora de manhã está no seu comércio, né, para atender as pessoas que ali vão, e o rádio está ali ligadinho. Então que Deus abençoe o irmão Dego, a sua família, sua esposa e todos que ali vão e o seu comércio. E a todos os irmãos que nos ouvem, que nos assistiram, estiveram conosco até agora, compartilharam as páginas e escreveram. Que Deus abençoe, muito obrigado. E como o Eliel falou, também se você quiser rever essa aula ou ver algum ponto, você pode entrar no canal lá, Eliel Uller. Amém. Né? E rever essa aula, e as outras estão todas separadas lá. Vamos orar então para encerrar? Deus, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor concedeu a cada um de nós. Um assunto altamente espiritual, de muita edificação e de muita importância para esse tempo. Tudo que foi falado aqui, que possa ser guardado no coração de cada um. Nós te agradecemos mais uma vez por essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa